Olá, começa agora o Pauta Pública, trazendo conversas com jornalistas cujas matérias ajudam a explicar o Brasil. Eu sou Andréa Dipp e, como sempre, estou aqui acompanhada por Tiago Domenici. Oi, Tiago. Olá, Dipp. Olá, ouvintes. É isso aí, chegamos ao nosso episódio número 28 e o programa de hoje promete, viu? Temos uma convidada muito especial. A gente vai receber hoje para um papo a jornalista Fabiana Moraes. E a Fabiana é doutora em Sociologia, autora de 5 livros, 3 deles foram finalistas de um prêmio Jabuti e, além de colunista do Intercept, ela é professora e pesquisadora do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e, lógico, para nossa honra, para nossa alegria, é também conselheira da agência pública. E é sobre os temas que ela aborda na sua coluna no Intercept, sempre com um olhar contundente sobre o Brasil, que vai ser a nossa conversa de hoje com ela. Então você não pode perder esse papo que está muito bom. A gente vai falar também muito sobre jornalismo e sua responsabilidade do jornalismo, no caso, na crise que a gente vive hoje. E, como sempre, no último bloco, a gente tem o quadro A Boa do Povo, onde você vai ouvir aí uma dica cultural desses apresentadores e da nossa convidada. O Halloween tá chegando, uma das épocas que eu mais gosto no ano, como você ouvinte deve imaginar. E eu ouvi dizer que perdeu o episódio de hoje das 7 anos de azar, hein? Então, sem mais demora, bora pro pauta. Então, Fabi, bem-vinda ao Pauta Pública. É um prazer ter você aqui com a gente. Fazia tempo que a gente queria fazer esse papo contigo. Você que é nossa conselheira também na agência pública. Eu queria começar perguntando o seguinte, né? Você faz um trabalho, para mim, que é essencial na sua coluna no Intercept Brasil. Você começou lá em dezembro de 2020, se não me engano. Eu vim dar uma fuçada aqui nas datas e já são, se não me engano, 25 colunas que você escreveu ali sobre variados temas, né? Então, você fala de classe, você fala de raça, você fala de gênero, orientação sexual. Você trata sobre essas diversas condições de invisibilidade, assim, de populações brasileiras também. E hoje mesmo, você publicou uma coluna, a gente está gravando essa conversa no dia 19 de outubro, e o seu texto novo, o título é Cadela, Macaco, Viadinho. Somos milhões sentados à mesa com os nazistas. E nesse texto você trata um pouco de que há um ano das eleições, né, sobre a vista grossa do judiciário, os crimes contra mulheres, negros e populações LGBTQIA+, crescem alimentados pela tolerância da sociedade. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: nesse cabedal aí de temas que você tem tratado na coluna, o que tem te chamado mais a atenção de urgência em relação a essa conjuntura brasileira que a gente está vivendo sobre Bolsonaro? Qual que é a motivação dessa sua coluna ao trazer essas temáticas? Que tipo de balanço você poderia fazer já diante desse número de assuntos que você tratou até aqui? Tiago, começa com uma excelente pergunta. Quero agradecer primeiro o convite. Vocês sabem que eu sou fã do podcast e vivo marcando vocês no meu Twitter, no meu Instagram, não sei o quê. E queria participar, queria estar nessa conversa também. Obrigada. Como você falou, né, Tiago, assim, a coluna, ela tem essa característica de tratar-se até de maneira transversal, muitas vezes, com assuntos, né, variados, uma perspectiva, acho que eu vou chamar aqui de jornalístico-sociológica, mas uma questão que eu acho que meio que se repete na coluna e que tem a ver com o que você está chamando a atenção para uma conjuntura, é justamente esse engrossamento, esse decantar, né, do ódio nas relações cotidianas, né, na sociedade brasileira como um todo, né, sejam em redes digitais ou não, né. E aí, pensando na coluna e pensando em alguns textos específicos, eu me lembro que eu escrevi sobre o macho desgovernado, né, que tem esse título meio irônico, engraçado, mas é desse cara que acha legal tá com a arma em punho, fazendo vídeo e ameaçando, né, ameaçando as pessoas. A gente tem um quê de graça nisso, falando assim, mas a gente sabe o que significa isso no final, né? Quem são essas pessoas e o que elas querem.
Eu falo isso pensando na coluna anterior que eu escrevi, que tinha a ver sobre as femininas antifeministas, né, as femininas submissas. De certa maneira, eu continuo aqui falando do homem, né, também, né, porque tem toda essa predisposição, digamos assim, de um conjunto grande de mulheres que se identificam ou não como cristãs, a maioria sim, mas que tem uma que diz: eu preciso do machismo. E que tem uma base muito bolsonarista também, como também do macho desgovernado. Então, eu acho que juntando tudo isso, né, eu acho que a gente tem uma... Eu não quero ficar falando, meio chovendo molhado, falando sobre radicalização, porque não é só uma radicalização que a gente vê assim, sabe, através de um vídeo de um cara que, né, posta ele segurando uma banana e perguntando para a menina negra que ela quer a banana, sendo imensamente racista. Mas é desse radicalismo que muitas vezes ele está pulverizado nas relações. Ele não é tão aparente, ele está ali muitas vezes atrás da mãozinha em forma de coração e do gratidão, né? E aí, das maneiras mais radicais, inclusive, sob essa vista grossa do judiciário, por exemplo, né? Então, assim, de um sistema de justiça que não vai achar que Bolsonaro cometeu um crime de racismo quando ele fala que o quilombola pesava tantas arrobas e não servia nem para procriar. Então, é como se... E falando também, por exemplo, no tipo de espaço que você dá a um cara como Leandro Narlock, e aí pegando a imprensa. Então, eu acho que são estruturas que elas não só permitem a continuidade desse radicalização, desse racismo e desses atos nazistas, fascistas, como elas também espraiam, né? Elas espraiam através dessas colunas, por exemplo, que existem a partir dessa ideia do plural. Eu terminei a coluna, só para finalizar, fazendo uma pergunta que eu acho que vale a pena ser repetida, assim. Será que a gente está falando só de um colunista que tem uma perspectiva extremamente racista, né? Mas a gente está falando de um próprio ethos desse veículo, né? Porque eu fiquei pensando, será que seria possível, você acha que seria possível, Tiago, uma mulher negra ou qualquer outra pessoa fazer hoje um texto publicado na Folha de São Paulo, fazendo um revisionismo? Ele existe, mas eu digo, essa pessoa ter esse espaço, fazendo um revisionismo do Holocausto e dizendo que os judeus deveriam superar essa história, porque eles têm uma história de sucesso e riqueza depois de tudo que eles passaram. Eu tenho certeza que esse texto não seria possível, porque ele é absurdo, ele não poderia existir. Mas por que um texto, um revisionismo sobre o racismo, ele é possível? Eu acho que era um momento de se pensar como veículo, sabe? Fabiana, como a gente é um podcast que entrevista sempre jornalistas, né? Uma questão que não pode ficar de fora, e eu queria trazer aqui para você, é sobre a imprensa e a chamada crise da democracia. Você faz ótimas reflexões, né, sobre a prática e a teoria jornalística. Qual é, na sua opinião, a responsabilidade do jornalismo e quais jornalismos, porque existem muitos no Brasil, como a gente sabe, na situação que a gente está vivendo hoje? Acho que a generalização é sempre um problema, né? Você mesmo diz, né? Que, né, a gente tem várias imprensas. E eu acho que, para não começar, né, nessa perspectiva de uma crítica não positiva, eu acho que nos últimos anos a gente tem fortalecido muito, assim, se fortalecido e fortalecido o debate público através de exemplos, né? Exemplos vários, assim. Eu pensando aqui a agência Retruco, pensando em vocês, na Pública, pensando no próprio Intercept, pensando numa série, pensando nesses grandes, né, nesse grande grupo que se formou para fazer esses documentos sobre a Amazônia, né, vários coletivos ali que vão se juntar, além do Amazônia Legal. Então, eu acho que esses coletivos existem, né, e acho que eles precisam ser falados, observados, lidos, assinados, né? Eu acho que a gente também tem, às vezes, uma atitude muito pouco propositiva como público de detonar a imprensa e, ao mesmo tempo, você não chega perto em quem está fazendo ali, suando, sabe, a testa para trazer, enfim, para trazer as questões importantes desse debate, essas matérias que podem trazer, de fato, luzes para o ambiente democrático. Por outro lado, a gente sabe, né, que não são veículos que têm esse alcance
né, essa base de assinantes. Isso tem a ver com essa questão que eu estou falando antes também, da relação com o público, e que são veículos que, assim, eu acho engraçado isso, porque muitas vezes eu acho que eles têm um peso, muitas vezes, para um público muito iniciado, sabe? Formado de opinião, nananã, e que para um outro público também muito grande, que vota e que está usando a internet, tudo isso é menor. A relação é diferente, até uma relação, eu poderia dizer aqui, uma relação cínica com esses veículos, sabe? Mas eles conseguiram uma grande proeza, muitos deles, né? Ele consegue tanto provocar críticas nossas que estão tentando fazer uma análise ali mais qualificada em relação à questão de ambiente democrático, do discurso da imprensa, quanto do pessoal que fala que jornalista não serve mais para nada e chama a gente de extrema imprensa, que é um termo que me fascina, por sinal. E aí eu acho que eles conseguem reunir, né, quem tem um olhar mais crítico e que procura ter um olhar mais qualificado sobre essa produção, e quem acha que jornalista é tudo igual e tudo comunista, desagradar ambas as partes, justamente porque, sabe, eu acho que faz um jogo muito duplo, muitas vezes, e durante muito tempo se tirou da responsabilidade de estar fomentando esse debate público e de ser um ator importante nele. Vira um ator importante nele quando cai uma base de assinantes, então assine a gente por causa da democracia, mas esqueceu completamente da democracia no momento em que estava só se vindo quase de espelho para, por exemplo, uma questão como a Lava Jato. E aí eu acho, né, que foi um momento de apequenamento, né, que alguns jornalistas já falaram sobre isso, né, a gente tem vários veículos da imprensa se apequenaram em relação a essa questão. E eu acho que a crise para o Brasil, a gente está passando por ela, né? A gente não chegou até aqui sem essa ajuda imensa desses grupos que pautam bastante, que estão muito no debate público. É uma imprensa que é muito interessante você pensar nela, né? Que ela passa décadas, por exemplo, reportando a seca, a indústria da seca, a fome no Nordeste, a fome no sertão, não sei o que, né? Rende prêmio, né? Capitaliza jornal, capitaliza jornalistas, mas quando você tem políticas públicas que, de fato, quebram essa lógica, que é uma lógica política, né, ambiental e política, quando você tem políticas públicas que, de fato, vêm atravessar isso e promovem uma mudança estrutural nisso, isso não é noticiado, isso não é interessante. Então, eu fico pensando o que é democracia, às vezes, para essa imprensa e quando é que a gente, de fato, vai poder falar como gente grande a respeito. Queria te perguntar, como consequência dessa pergunta anterior, sobre as reflexões que você faz sobre subjetividade. Isso foi uma questão que a gente recebeu, inclusive, da própria redação da Pública. E a Mariama Corrêa, que é a nossa editora e repórter, ela tem essa curiosidade, assim, de saber sobre a sua relação, por exemplo, nessas reportagens profundas que você fez. E aí aqui a gente fala do brilhante trabalho que você fez no Nascimento de Joyce. E aí, para quem não sabe, só para contextualizar para o ouvinte, O Nascimento de Joyce é uma reportagem premiadíssima que resultou num livro de mesmo nome, né, Fabi? E que conta a história de uma mulher transexual do Agreste Pernambucano. Então, ela gostaria de te ouvir, eu também gostaria de te ouvir sobre esse jornalismo de subjetividade, né? Como é que você desafia esses conceitos? E aí, eu pergunto na sequência, te relembro depois, mas eu queria também te ouvir sobre a questão do ativismo, né? Ativismo e parcialidade no jornalismo, que eu sei que você tem bastante coisa a falar sobre isso também. Então, eu acho que dá para responder, inclusive juntar as duas, porque uma das características disso do que eu coloco como jornalismo de subjetividade é justamente um jornalismo posicionado, né? E tem a ver com uma questão de ativismo e tem a ver com a questão de sensibilidade hacker. A gente sempre correu muito essa palavra ativismo, né? Eu corri durante muito tempo a militância, ativismo, porque a gente tem uma visão muito estigmatizada, né, do que seria isso. Um dia desse eu vi um jornalista famoso, que eu vou ser uma garota educada, não vou falar aqui o nome dele não, mas ele estava brigando com outro jornalista no Twitter e dizendo: você é um militante, isso é um ativismo. E acho que a gente precisa parar com essa bobagem, sabe? Assim, a imprensa se dá tão bem com lobista,
mas não consegue se falar bem de um militante, de um ativista. Como assim, sabe? Do que a gente está falando mesmo quando fala no você um ativista? Sabe? Que bobagem e que preconceito horroroso, que estigma, né? Mas com o lobista a gente abre os braços e vai tomar um uísque para coletar pauta, para pegar vazamentos. Então, assim, isso é uma coisa, enfim, uma perspectiva antiga, anacrônica, eu acho. Né? E a ideia do jornalismo de subjetividade, ela perpassa essa questão desse posicionamento, né? É um jornalismo que se posiciona e que eu acho que é extremamente importante justamente para a gente construir um ambiente democrático mais maduro. Também faz parte dessa questão da subjetividade, uma análise que ela, né, consiga dar conta de uma perspectiva também da realidade social brasileira por uma perspectiva também interseccional. Então, não é que todas as vezes que eu vou começar uma reportagem eu desça para uma terapia para fazer toda uma análise de quem eu sou e de quem o outro é. Não se trata disso, né? Mas se trata de você observar com um olhar, acho que é um olhar sociológico mesmo e jornalístico, né? sobre as coisas do mundo, né? Sobre o que está acontecendo, né? Você tentar dar esse passo atrás e observar aquela situação, tentando, inclusive, eu acho que é deixar para trás aquele olho que a gente aprende na universidade, sabe, no jornalismo, esse olho da objetividade. É óbvio que a gente, para fazer jornal, a gente fazer jornalismo, a gente precisa de critérios da objetividade, né? Óbvio, né? Eu preciso fazer as entrevistas, eu preciso dizer escrever o que você disse, eu não posso inventar outra coisa, eu não estou fazendo literatura, mas obviamente que todas essas apurações, né, elas vêm embaladas por filtros diversos, e eu acho que não é um problema você reconhecer essas filtragens. E aí, só para finalizar, por exemplo, você entender que pauta não é uma condição instrumental, não é algo que você recebe e sai. A pauta é um recorte, né? A pauta é um enquadramento, e a pauta tem relação com isso que eu estou falando, com essas formas de olhar esse mundo. Para pegar um exemplo que eu acho que é bem bom, assim, que aconteceu ultimamente, como é que a justiça enquadra aquela mãe que furtou o miojo no supermercado? Ela é totalmente enquadrada por um critério de objetividade técnico da justiça. Ela é reincidente, ela não se encaixou para aquela juíza naquela, que eu esqueci o nome técnico, que é de um delito muito pequeno, e é com esse critério técnico que a justiça superlota nossas prisões, na maioria das vezes com pessoas negras. É através desse critério técnico. Eu não posso adotar esse critério técnico como jornalista ou simplesmente reproduzir isso que a juíza faz. Outro exemplo, o caso de Lázaro, né? Quando a imprensa vai dizer o satanismo, não sei o quê. Por quê? Porque veja, Fabiana, o policial me disse que aquilo ali era um ritual satânico, então foi uma fonte que me falou, e eu estou trazendo o que a fonte diz. Eu estou sendo completamente objetiva e estou seguindo algo muito comum no jornalismo. O que é que o jornalista é? O que é que o jornalista representa? Né? Por que é que eu estou escrevendo nos meios virtuais super modernos algo que está escrito num jornal em Alagoas em 1912, bruxaria? A ideia de subjetividade, Tiago, assim, ela vem muito para provocar esse, né, como eu sei que subjetividade é uma palavra que jornalista não quer ouvir muitas vezes nem de longe, é muito para provocar essa relação que a gente teve com essa realidade, como se a gente pudesse trazer uma realidade ipsilítere, né, e como se a gente não tivesse muitas vezes, né, tentou fazer isso o tempo todo, a gente não tivesse o Brasil desenhado como ele é. Né? Então, eu acho que a gente não pode ficar usando esses filtros objetivos sobre uma realidade que é extremamente complexa e multifacetada, né? A gente está chegando no fim da nossa entrevista, né? Então, queria te fazer uma última pergunta, Fabi, que é, na verdade, sobre o futuro, assim. Queria te ouvir um pouco sobre como você pensa o Brasil de 2022, por exemplo, com eleições, e a gente espera, né, que com a pandemia mais controlada ou até um pós-pandemia, enfim. O que você tem pensado sobre o nosso futuro? Um pouco, né, pegando assim essa coisa que me preocupa de fato, que é esse engrossamento do caldo do ódio, né? Eu tenho pensado muito nas ruas, tenho pensado muito nas questões da violência, porque a gente passou
por um trauma ainda, eu não sei se tu sente isso, mas eu ainda sou traumatizada com o que eu vi, né? Eu nunca tinha passado por uma situação de ter medo de sair com um broche, uma camiseta nas ruas, numa eleição, em todos os meus, né? Eu tenho 46 anos, eu nunca tinha passado por isso, se isso não é, sabe, esse abraço ao esse fascismo, né? Nesse sentido, né? De você ser esfaqueado porque falou que votou numa pessoa, como aconteceu com o Modo Katendê, né? Então eu tenho pensado muito que a gente, infelizmente, pode passar por uma coisa muito parecida, se não pior, e é isso. Eu acho que essa coluna hoje é um pouco nessa angústia, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai passar por tudo isso de novo, né? Se a gente continuar com essa vista grossa, né, e com essa ajuda de imprensa, eu acho que sim. Quando eu falo ajuda da imprensa, é porque eu tenho muito respeito pela imprensa e sei do papel dela, da importância dela no debate público. E por isso que eu estou chamando a atenção, eu faço parte dela, eu não estou falando como alguém que está fora dela. E tem uma questão, sabe, são duas questões aí que está numa só, mas a gente está vendo que essa questão, que fica até cansada de falar, porque a gente escuta tanto que até banaliza, mas essa questão da frente ampla não está rolando, né? A gente está vendo isso. Agora, eu acho que, voltando a falar em relação a esse cenário e à imprensa, eu acho que a gente tem que entender, nós da imprensa, que o dissenso faz parte da política. O dissenso é a política. E eu acho que a gente quase elabora o tempo todo, sabe? Seja em manchete, seja em tipo de enquadramento, nas coberturas. Fulano e Beltrano que brigavam agora estão juntos. Fulano e Beltrano racha. Ontem, o tempo todo falando da briga em relação ao relatório final da CPI. Gente, política é dissenso. Quando eu falo da imaturidade da gente, como é que a gente não pensa, como é que a gente não trata política como dissenso? Eu tenho vários partidos no mesmo lugar, é óbvio que eles vão brigar, é óbvio que vai ter dissenso, e a política é justamente a tentativa de fazer com que essas arestas sejam aparadas para que se chegue a uma situação comum, um denominador comum. Isso é a política. A política não faz sem dissenso, sabe? E eu acho que se a gente tem uma imprensa que não entende isso e não lida com a política como ela é, então você fica quase o tempo todo jogando para o público. Tá vendo que a imprensa que a política não presta? Que essa galera briga e depois tá junta? Tá vendo que não sei o quê? Tá vendo que fulano tava não sei aonde, agora tá fazendo isso? Então, eu acho que se cria, e eu acho que isso é outra questão que a gente precisa discutir, eu acho que se cria em relação da imprensa para a população essa ideia, sabe, de que esse lugar aqui, gente, primeiro, só tem ladrão, só tem gente interesseira, só tem não sei o quê, eu não tenho dúvida que tem um bocado, menor dúvida. Mas a gente está falando também de pessoas que são eleitas por esse mesmo público, elas não estão ali à toa, elas foram, né? Então, eu acho que precisa de uma relação mais, de um enquadramento mais correto é uma palavra ruim, não sei dizer outra agora, assim, mas que dê conta do que de fato é um ambiente político e do que significa fazer política, sabe? Mas, por exemplo, ficar dizendo, a delação destruiu com a política brasileira. A delação filtrada pela imprensa e todo dia mancheteada pela imprensa, destruiu. Então, assim, a gente tem, né, a destruição da imprensa, da política brasileira nos deu esse presidente que está aí, né? A gente sabe disso. A destruição da política brasileira nos faz estar, hoje em dia, vendo horrorizados notícias de pessoas catando ossos, né? E a gente está publicando isso o tempo todo, mas qual é o papel da imprensa em relação a essas pessoas que estão catando ossos? É enorme. Então, eu acho que a relação política e imprensa, muito mais da imprensa em relação à política, ela precisa dar um passo à frente. Política é ambiente de dissenso, né? Política não é um lugar do pessoal tá tomando chá e se abraçando, é discussão mesmo, e a gente precisa entender isso e saber filtrar isso, mediar isso para o grande público, sabe? Parar com essa coisa da destruição da política como um lugar da democracia. É um lugar da democracia, quer a gente goste ou não ainda, né? Que precisa ali, né, de seus vários ajustes, mas não é destruindo esse lugar que a gente vai conseguir, pelo contrário, né? A gente abre a porta para tudo que é fascistada aí.
Concordo inteiramente, Fabi. Fabi, eu queria ficar muitas horas conversando com você. Uma coisa que eu queria muito é, quando acabar essa pandemia, a gente ir num bar, tomar uma cerveja e ficar falando da vida, assim. Mas te agradeço demais a participação aqui no Pauta Pública. A gente vai fazer o Boa do Povo com você na sequência. Como todo episódio a gente traz aqui uma indicação dos nossos companheiros da Rádio Guarda-Chuva, hoje é a vez do podcast Põe na Estante, que estreou a série Põe na Estante, Ler o Mundo, que mantém o formato de clube do livro, mas com obras de não ficção. Como convidados, eles trazem especialistas nos temas trazidos pelos livros. E nesse episódio de estreia, a apresentadora Gabriela Maier, o professor da Unicamp Diego Vicentim, que é membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, e também membro fundador da Rede de Pesquisa em Governança da Internet, junto com a diretora de programas do OLAB, organização focada em inovação social, tecnologia e diversidade, Silvana Bahia, eles conversam sobre Big Tech, de autoria do bielorrusso Eugênio Morozov. Então, terminando aqui o Pauta Pública, corre lá para ouvir essa série nova e muito boa do Põe na Estante. Bom, então chegou o nosso quadro tão aguardado, que é a Boa do Povo, nossa dica cultural quinzenal. E como vocês já sabem, a cada programa, convidado é prioridade, então a gente quer saber de você, Fabi, qual é a sua Boa do Povo? Para a gente sair um pouco do jornalismo, nosso amigo do jornalismo, eu vou falar de um escritor que eu gosto muito, 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 que é o Roberto Bolanho. E ele tem livros muito preciosos. Um livro dele que eu adoro é o Detetives Selvagens. Ele tem outro livro que é muito, muito, muito maravilhoso, que é o 2666. E tem Estrela Distante, que é um livro mais fininho, assim, que você começa por ele. E tem um que é uma preciosidade, que se chama Noturno do Chile, no qual ele fala muito da ditadura militar chilena, né? São livros incríveis, acho o Bolanho. É uma das pessoas assim, que se foram muito cedo e eu lamento demais assim, a partida dele, porque o mundo era muito melhor com ele. E tem um livro também da Djamília Pereira de Almeida. Esse livro, Luanda Lisboa Paraíso, eu li ano passado. Mas sabe aquele livro que você fica voltando assim, de tão bonito que você leu, você diz, não, deixa eu ler isso de novo, assim. Teve vários momentos que eu voltava e eu lia, e aí eu fotografava, eu postava no Instagram, eu ligava pro meu namorado. Assim, sabe, foi um livro que de tanta beleza, sabe? E tem muita crueza, mas ao mesmo tempo, assim, foi uma das coisas mais bonitas que eu li nos últimos tempos. E para terminar, eu acho 2 livros de Toni Morrison especificamente, que é O Olho Mais Azul e Amada, né? Toni Morrison é uma grandíssima escritora. Eu também só li O Olho Mais Azul ano passado, eu conheci o Amada e eu também fiquei muito apaixonada, e saber que é o primeiro livro dela, assim, me encantou, me espantou, assim, porque é demais, assim. E a gente que gosta de escrever, escreve, né? A gente fica ali, assim, eu saio, sabe, assim, eu saio cheia de estrela depois de uma leitura dessa. Então, eu acho que são as minhas dicas. E eu vou aproveitar aqui, então, já que estamos falando de livro, que a Fabiana deu uma biblioteca de dicas, eu vou fazer o merchan para a própria Fabiana aqui, que é um livro que a gente comentou há pouco na entrevista, que é O Nascimento de Joyce, Transsexualidade, Jornalismo e os Limites entre Repórter e Personagem, que é da Arquipélago Editorial, que, para quem ouviu o papo e gostou, vale ler para aprofundar nessa discussão que a gente teve por aqui. Então essa é a minha Boa do Povo. Ah, que legal! Eu também tenho uma indicação de um livro hoje, que é o Chile em Chamas, da editora Elefante, que vai trazer aí um pouco uma reflexão sobre o que aconteceu, né, no Chile desde 2019, enfim, o que está acontecendo, né, porque ainda está em transformação, assim. É um livro muito bacana, que saiu faz pouco tempo pela editora Elefante, então essa é a minha indicação. Fabi, obrigado, viu? Valeu mesmo. Obrigada pela conversa, Tiago e Dip. Eu adoro falar sobre jornalismo, e eu adoro falar sobre jornalismo primeiro porque eu amo jornalismo, eu sei que vocês amam também, né? Eu adoro ter a oportunidade de discutir a profissão da gente, os impactos dela e, enfim, a beleza dela. Obrigadíssima. Momento Cartinha Pública.
E hoje no Cartinha Pública a gente tem uma mensagem do Paulo César de Mello, de Santo André, São Paulo. O Paulo diz o seguinte: essa festança das offshores, infelizmente, não é um evento anômalo ou isolado no mundo em que vivemos. A própria estrutura atual do capitalismo parece estar montada de forma a favorecer que a posse de dinheiro se torne exclusividade de uns poucos mais espertos e se afaste mais e mais dos olhos e dos bolsos da maioria. A informação que vocês elaboram e divulgam, então, vira instrumento essencial de educação para a realidade geral em que nos encontramos. Parabéns por esse trabalho e que venham mais colaborações entre quem faz jornalismo de verdade. Muito, muito obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo, pela mensagem carinhosa. E para quem não ouviu o último episódio do Pauta Pública, é sobre o Pandora Papers, que gerou essa mensagem aí do Paulo. Então, para você se aprofundar mais aí, vale você ouvir e também ler as reportagens lá no nosso site em apublica.org. E nós chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Se você gostou do que você escutou aqui hoje, ou se você tem comentários, angústias para trocar com a gente, por favor, nos escreva em podcasts@apublica.org ou mande uma mensagem nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tá tudo valendo. A gente quer ouvir vocês. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.